Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a esse canal, a esse espaço, onde eu apresento aulas estruturadas para ajudar você, professor, a lidar com os desafios da sua sala de aula, como dificuldade em relacionar com as famílias, indisciplina. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou mestre em educação e especialista em comportamento infanto-juvenil. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como dar aula para alunos desmotivados. É possível, gente? Acho que não, né? É impossível você conseguir dar aula para alunos desmotivados. Ou você adoece, ou você entra no enfrentamento com esses estudantes, você acaba se desgastando. Então, o ponto fundamental, na minha percepção, na minha prática e nas teorias e abordagens que eu venho estudando, para que uma aula seja uma aula significativa, para que você consiga realmente propor a transformação que você quer na vida desse estudante, aumentar o conhecimento que ele tem, né, da vida, você precisa estabelecer uma conexão com ele. As aulas, elas precisam ser envolventes, eles precisam estar motivados. Mas e aí, como é que a gente faz para motivá-los, né? Eu acho que a primeira questão é a gente estar motivado, é a gente chegar na sala de aula de corpo presente, de espírito presente, né? O nosso corpo fala. Então, o professor que chega na sala de aula já de mal-humorado, achando que aquela aula vai ser um estresse, ou que sai da sala do professor já falando, eu vou ter que ir para aquele inferno. Esse professor vai chegar na sala de aula com o corpo, né, vibrando isso. E os estudantes, eles conseguem, eles percebem isso. A neurociência vem apontando para isso, né? Essa percepção que um cérebro tem ao entrar em contato com outro cérebro. E a psicologia também vem falando isso a partir do nosso movimento de corpo, né? Então eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode olhar para essa questão, como a gente pode motivar os nossos alunos. Então, como dar aula para esses alunos desmotivados? A gente já sabe que não é possível. E aí a gente tem alguns passos, né, que eu estou apontando para que a gente possa, então, ter um rendimento dessa nossa aula, ter esse envolvimento com os nossos alunos. Primeiro é fazer uma análise das aulas, né, é ser humilde, é olhar para a nossa aula, olhar para o nosso planejamento, olhar para a nossa forma de estar dentro da sala de aula, fazendo uma análise mesmo. Eu ouço muitos professores falando, porque os alunos é isso, porque os alunos é aquilo, porque os alunos, porque os alunos, porque os alunos, mas não para uma reflexão sobre a sua postura, sobre o seu planejamento, né? Uma vez eu ouvi a Magda Soares numa palestra falando, você é um professor com 30 anos de experiência ou você é um professor de 1 ano de experiência que replicou por 29 anos? Então, a gente precisa olhar para isso. Será que o problema está nele? Será que o problema também não está em mim? Será que esse meu planejamento que eu fiz para a turma do ano passado, eu posso colocar em prática para essa turma? Eu sou professora, eu dei aula durante 4 anos seguidos para o 5º ano, eu nunca revisitei o meu caderno, a não ser o meu arquivo de texto, de material. Então, eu tenho material para crianças com dificuldade na escrita, crianças com dificuldade na letra, eu tenho textos para falar sobre algumas questões que eu uso, mas o meu planejamento, o dia a dia, a forma com que eu vou construindo, eu não faço isso igual, né? Porque eu tenho ali uma outra demanda, eu tenho outras pessoas, eu tenho pessoas vindo de outro território, né? Então é muito importante a gente ter o olhar, que eu brinco, eu falo que é olhar para a plateia, né? O que seria esse olhar para a plateia? Eu vou contar uma história rapidinho aqui para vocês. Eu estava fazendo processo de formação para educadores populares, educadores ambientais, lá na Amazônia. Era um projeto, um curso de pedagogia social, apoiado, patrocinado pelo WWF Brasil, e eu fui uma das professoras, das educadoras selecionadas, e lá a gente tinha um trabalho para fazer em grupo, que era elaborar, produzir uma peça de teatro. Então, a gente teria que fazer isso durante o dia, à noite ela seria apresentada para os demais.
E o desafio era porque ali você tinha muitas lideranças, muitas pessoas pensando e discutindo, e a gente tinha que chegar no acordo, e a gente pensou, discutiu, elaborou, a gente fez um roteiro, a gente fez um script, estava tudo certinho. Na hora que a gente foi apresentar, os meninos do grupo, que não tinham muito, assim, se envolvido com a questão, eles começaram a fazer errado, assim, né, na nossa percepção do que a gente tinha planejado. Eles saíram fora, eles criaram outras coisas, e aquilo começou a me dar muita angústia, porque eu sempre fui uma pessoa muito de planejar, de seguir o meu planejamento, e eu acho que isso é um ponto positivo, eu acho que a gente precisa ser assim, não dá para chegar numa sala de aula sem saber o que vai acontecer, e eu tinha todo esse planejamento ali, e eles simplesmente fazendo de forma diferente. E aquilo me causou um incômodo. Mas quando eu olhei para a plateia, quando eu olhei para as pessoas que estavam assistindo, elas estavam adorando, elas estavam curtindo, se divertindo, rindo, elas estavam adorando o que estava acontecendo, elas nem sabiam que aquilo não tinha sido planejado. E aí eu me tranquilizei, porque eu falei, tá funcionando, a gente está agradando, as pessoas estão gostando. E quando a gente foi fazer uma avaliação, eu realmente percebi que às vezes é importante você olhar para a plateia, você vê qual é o direcionamento que a plateia está te dando. Então, você vai dar uma aula, olha para os seus alunos, né? Olha para os apontamentos que eles estão trazendo. Quem me acompanha no Instagram vê que eu posto lá muito o meu dia a dia. No ano passado, era uma turma de quarto ano, e eles trouxeram para mim o axolote. Eu nunca tinha ouvido falar no axolote, né? O axolote é uma salamandra, é do México. E quando eles me apresentaram o axolote rendeu projeto para o ano inteiro. Eu estudei geografia, eu estudei ciência com eles. A gente olhou para onde vinha o axolote. Eu comprei um axolote de pelúcia muito baratinho pela internet. Esse animal passou a ser nosso animal de apoio emocional, eles levavam o axolote para casa deles, foi muito legal, assim, o grupo passou a ser mais unido a partir deles. E milhões de outros projetos, eles trouxeram livros do corpo humano da biblioteca, a gente tinha um projeto para fazer que era sobre autocuidado. Eu não era matéria do quarto ano trabalhar o sistema do corpo humano, mas eles trouxeram aquele livro super empolgados, então eu trabalhei o projeto Conhecer para Cuidar, então vamos olhar para o nosso sistema, e aí a gente pensa como a gente vai cuidar. Então, esse olhar sempre para a plateia é fundamental. Rodas de conversa para escutá-los. Então, outra coisa que eu faço muito com alunos do terceiro, do segundo segmento, aluno do sexto ano, já dei aula para aluno do sexto ano, eu trabalhei com adolescentes de 16, 17 anos. Então, o que eu faço? Faço uma roda de conversa, distribuo um pedaço de papel e falo, olha, eu trabalho junto com vocês. Então, o que vocês querem que a gente converse? O que vocês querem que eu traga para vocês? Quais os temas, temáticas? O que vocês querem saber? E aí eu faço isso com crianças de terceiro ano, eu faço isso com sexto, eu fiz isso com adolescente, eles trazem o tema. Eu pego aqueles temas, eu olho para o meu currículo, eu olho para o meu planejamento e eu vou integrando isso. Eu vou buscando costurar essas demandas que vêm deles com o planejamento que eu preciso cumprir da rede, com o que está no meu currículo. Então, se eu tenho que trabalhar texto, eu vou pegar textos dessas temáticas, eu vou trazer audiovisual sobre isso, eu vou convidar alguém para falar sobre isso. Então, eu abro a minha sala, né, para que os estudantes estão trazendo e o que eles estão apontando para mim. Então, roda de conversa funciona muito bem, gente, porque isso traz pertencimento, né? Eles se sentem pertencentes, faz parte daquilo, né? Então, se você pertence, se é você que está demandando, se você está construindo junto, o seu comportamento vai ser outro. Eles vão comportar de forma diferente, né? Atenção ao tempo de explanação. Gente, muito cuidado com isso, né? A gente tende a fazer uma aula de 50 minutos, blá, 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 quadro, quadro, quadro. O ser humano tem um tempo em que o cérebro está ali na sua potência máxima, depois tende a cair. Para cada faixa etária, a gente tem um tempo específico, mas de uma média geral, arredondando aqui, a gente pode considerar aí 25 minutos para dar uma pausa. E o que é essa pausa? Aliás, o próprio grupo te coloca isso. O grupo começou a ficar ansioso, agitado, começou a falar, levanta todo mundo. Eu faço uma brincadeira que eles adoram. Eles levantam ali na sala, eu faço uma frase. Se for positivo, a resposta, se a frase que eu falei for afirmativa, tá certa, eles ficam em pé. Se a frase que eu falei tá errada, eles vão se abaixar.
E aí eu vou testando conteúdo. Então eu falo, o país que a gente vive é o Brasil, aí, né, o país que a gente vive é a Argentina. Então eu vou trabalhando conteúdo, eu vou trabalhando questões que eu vou passando com eles vão brincando, eles adoram isso. Outra atividade também que é legal, que cria conexão. E aí são coisas assim, gente, é 3 minutinhos fazendo isso. E aí todo mundo senta e é incrível como eles já sentam com uma outra postura, porque eles já riram, já brincaram, e aí eles voltam, concentram. Isso está na neurociência, é uma forma de você dar um up no cérebro. Então, outra coisa que eu brinco também que é legal, que trabalha concentração e ao mesmo tempo está uma distraída. Eu falo eu mando um comando falando e faço um comando diferente. Então eu falo para eles assim: mão na cabeça, e eu coloco a mão na boca. E aí eles tendem a colocar a mão na boca, porque a pessoa se espelha, ela faz, a criança vai fazer o que ela vê você fazer, não o que você fala. Então essa brincadeira também é muito legal, porque eles têm que prestar muita atenção, eles ligam o cérebro. Quando eles voltam num clima muito mais direcionado, eles voltam com muito mais percepção para a sua aula, né? Um ambiente seguro e calmo. Gente, entra na sala de aula bem, entre na sala de aula leve, sabe? Entre na sala de aula com o seu coração tranquilo. Então, quando eu entro na sala de aula, por mais que eu tenha questões que possam estar me incomodando, porque nós somos seres humanos, a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem outros trabalhos, quando eu estou ali com eles, eu estou calma. Quando eu falo com uma criança, eu falo calma. Quando eu chamo atenção, eu chamo calma, sabe? Então, isso tudo já muda, né? Do que você chamar atenção com a voz carregada, você falar com a criança já com estupidez, você falar com o estudante já gritando. Então, um ambiente seguro, um ambiente calmo, onde ele sabe que ali ele pode errar, que ele vai ser um ambiente para errar e aprender com o seu erro. Então, a sala de aula tem que ser legal, né? Tem que ser a decoração tem que ser bacana. Eles precisam fazer parte desse processo. Eles precisam se encontrar nessa sala. Eles precisam se sentir pertencentes a essa sala. Quando o estudante se sente pertencente àquela sala, você está estabelecendo uma conexão fortíssima com ele. E aí eles passam a se envolver, eles passam a ficar motivados para tudo que acontece naquele ambiente. Né? Estabelecer rotina. Então, é muito importante para os pequenininhos da educação infantil, para os adolescentes também, saber o que está acontecendo. Né? Eu gosto muito de trabalhar com projetos, então, trabalhar com essa coisa matemática, história, geografia, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu coloco a rotina do dia no quadro, né? Então, eu coloco lá tá hora, almoço, café, lanche, relaxamento, hora, roda de leitura, português, matemática e geografia. E eles falam, por que português, matemática e geografia? Porque a gente vai trabalhar um projeto, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, se você trabalha mesmo com grade, professor, coloquem os horários, coloque a rotina. Olha, a gente chega, então eu estabeleço rotina. Eu chego, tem um momento de acolhimento, que as crianças estão chegando. Pegar cadernos de dever de casa e eu vou fazer a correção do dever de casa. Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de passar dever de casa. Isso aí eu vou ajustando com cada turma, com cada responsável. Muitas vezes o dever de casa cria um estresse na família, cria um estresse para a criança. Então, eu deixo muito claro para a família que o dever de casa é um dever de fixação ou de despertar a curiosidade na criança, do estudante. Se ele não souber fazer, tá tudo bem, ele precisa tentar sozinho, não tem que esperar a mãe chegar do trabalho, não é a mãe que vai ter que ter uma demanda, é dele, é a autonomia dele. Eu peço só para que os pais ajustem um horário que eles possam fazer isso. Então, eu vou criando a rotina também do estudo, né, de focar a atenção, passo muita cópia do trabalho que eles fizeram para melhorar a caligrafia, porque nesse caso eu estou com uma turma que não está escrevendo, eles não conseguem copiar do quadro, eles perderam isso, né, o tempo que ficaram fora da sala de aula. Então, mas eles têm uma rotina ali estabelecida, né? E um ambiente organizado, gente. Cuidado com muita informação. Eu já entrei em sala de alfabetização que tinha tanta coisa que eu não sabia para onde eu olhava. Então, assim, muito cuidado com isso. O professor, que a criança chega, e o professor faz isso na maior boa vontade, ele quer acolher o aluno, o que ele faz? Ele preenche toda a parede da sala com tudo que ele vai trabalhar durante o ano todo, todas as regras de matemática, todas as letrinhas, ele põe tudo, ele imprime tudo, tudo bonitinho, colado na cartolina, é uma sala bonita.
é uma sala que recebe bem a criança, mas às vezes tem muita informação. Às vezes a criança não se sente pertencente, não foi ela quem fez. Então, procure o meio termo, né? Faça a sua, por exemplo, eu coloco lá a tabuada, então cola a tabuada, né? As outras, eu trabalho cada bimestre um artista, então eles chegam, a sala tem várias obras de Portinari, é o artista do bimestre, e eles vão olhar, eles vão perguntar o que que é aquilo, aí eu vou começar a trabalhar a biografia de Portinari, aí eu vou trabalhar a releitura de Portinari, a sala tá bonitinha com algumas coisas, mas aí eles vão produzindo coisas. Eu gosto de trabalhar arte, mesmo eles tendo aula de artes, eu gosto de trabalhar artes porque eu trabalho colagem, porque eu trabalho foco, eu trabalho concentração, isso me ajuda um pouco. Então, entre uma disciplina minha e outra, eu faço uma atividade de arte, eu faço uma atividade de roda de leitura, porque isso vai me ajudando a trabalhar a questão de comportamento, do desenvolvimento, mesmo eles tendo essas atividades com outros professores que são super legais, que fazem uma atividade super bacana, mas dentro da sala de aula eu também gosto de fazer, e aí esse resultado vai para a parede. Então a sala começa a ficar com a cara deles, né? Seja dos pequenininhos, sejam dos maiores. Então, cuidado com muita informação, principalmente na alfabetização. Muita informação, muitas cores fortes, isso cansa o cérebro, cansa o olhar da criança. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. Aí eu queria chamar atenção para essas questões aqui, que são as fontes de aprendizagem do cérebro. Como é que você sabe que o cérebro está aprendendo? Então, primeira coisa é olhar para a fisionomia dos seus estudantes, né? Quando a criança aprende, ela dilata a pupila. Sabe aquele momento que ela está entendendo, que ela está aprendendo? E ela, nossa, é isso. Eu já ouvi assim, eu acho isso muito lindo, gente. Quando o aluno fala para você assim, mas era isso, era isso. E aí ele fala, era isso, tia, era isso, aprendi, agora entendi, agora eu entendi. Então, esse dilatar de pupila, esse corpo para frente, está mostrando que ele está no processo de aprender, né? Ele está olhando para você, ele tá absorvendo a sua informação. Escrever à mão, gente, repetir a informação em voz alta, destacar com canetas os pontos importantes, fazer mapa mental. Então, se você está trabalhando com os maiores, ensine os seus estudantes a fazer um mapa mental. Ensine o seu estudante a destacar a palavra que é mais importante. Eu já começo a fazer isso com os pequenos. Né? O que, que você leu? O que, que mais chamou atenção? Pega o lápis de cor e risca embaixo, sublinha com lápis de cor. Já são maiores, tem a caneta de destaque? Vamos usar a caneta de destaque. Eles adoram e eles aprendem a destacar a palavra, a frase que mais chamou atenção, né? Vamos organizar isso, escrever à mão. É muito importante escrever à mão, ativa conexões do cérebro, que são importantíssimas, fundamentais para o processo de aprendizagem. Então, é muito importante isso, escrever à mão. Né? Mexer com as emoções. Então, vamos trabalhar com teatro de fantoche, música, pintura com tintas, desenhos, grafite. Mexer com isso, né? Você está numa sala de aula, você é professora de português, você é professora de inglês, você é professora de matemática, isso não impede que você mexa com as emoções dos seus alunos, que você faça um teatro de fantoche, um teatro de palito, trabalhando uma questão da matemática, é onde isso tem que entrar, né? Então, eles vão ter que ser criativos para fazer isso, e é muito divertido. Então, colocar em prática a aprendizagem, né? Eles precisam praticar. Então, ele precisa pegar a informação e transformar aquilo em algo prático. Eu trabalho muito com maquete, eu gosto de trabalhar com as maquetes. Então, a gente está aprendendo sobre sustentabilidade. Vamos fazer maquetes de bairros sustentáveis, de escolas sustentáveis. Quais seriam as possibilidades? Divide em grupo, né? Cada grupo pesquisa uma questão, tem uma ideia, transforma em maquete. Fazer um jornal, fazer um podcast. Então, são coisas, feiras, né, programas, vídeos. Então, eles adoram tudo isso e você pega aquele seu conteúdo e transforma em algo assim. Isso faz sentido, eles vão estar juntos ali. Porque uma sala de aula onde o professor só passa a informação no quadro, lê no livro, faz pergunta e resposta, gente, é muito cansativo. Então, vamos utilizar, mas na minha sala não tem data show, na minha sala não tem, na minha escola não tem internet. Ok, vamos fazer jornal, vamos fazer jogos, vamos gravar um podcast com celular, né? Vamos, sabe, vamos fazer teatro de palito, uma folha e um palito toda escola tem. Então, comecem a trabalhar dessas formas, né? O cérebro, ele aprende repetindo. Então, passa um dever,
Depois passa uma outra forma deles estarem assimilando essa informação, ou deles estarem voltando, né, revisitando essa informação. O cérebro aprende por repetição, então precisamos fazer com que eles repitam, mas não de forma cansativa, né? Repitam de forma divertida, repitam de forma inteligente. Então, pegou uma informação, transforma em outra, né? Pegou um texto, transforma em outra coisa, mas que eles possam repetir isso. Faça o exercício de fixação, né? Onde você está podendo repetir essa informação. O gatilho da curiosidade. Então, gente, tem muito professor perguntar, eu já falei isso outras vezes, tem muito professor que se preocupa em dar uma resposta para o estudante. Eu não sei se eu vou saber, principalmente os novatos, né? Ah, eu tenho medo de não saber dar a resposta. Mas você não tem que preocupar com a resposta. Mais importante é você se preocupar com as perguntas. Pergunte para o seu estudante, né? Aí a gente vai estar acionando o gatilho da curiosidade. Então, coloca, sabe? Você vai estar falando sobre. Por exemplo, eu leio para eles o livro Malala. Eu gosto de contar a história da Malala. Então, eu vou lá e coloco no quadro Malala. O que significa esse nome? Os pequenos não sabem. E aí eles ficam dando várias sugestões, são várias hipóteses, você vai buscando. Aí, de repente, alguém fala que é o nome de uma pessoa, se você ninguém falar, você fala, é o nome de alguém. Né? E aí você vai falar sobre a Malala a partir das hipóteses que eles estão levantando. E assim é com todo e qualquer conteúdo. Primeiro, faça perguntas, né? Adicione, né, questões, ative o gatilho da curiosidade, o gatilho da similaridade, né? Conte suas histórias. Você está dando aula para adolescente e aí está difícil a relação? Conta um pouco sobre como é que foi a sua adolescência, como é que era quando você estava estudando, né? Como é que é a sua infância? Eles adoram, você tá aí acionando o gatilho da similaridade. É muito importante isso. Eles se sentem pertencentes, você passa a pertencer àquele grupo, né? Então, eles gostam de ouvir sobre isso. Então, conta uma parte da sua vida, conta uma parte da sua história que você acha que é pertinente para aquela faixa etária, para aquilo que eles estão vivendo, né? Então, isso é muito legal. A área gustativa, né? Ativa a partir do cérebro responsável pela leitura. Então, gente, chupar uma bala durante o tempo que está lendo, chupar uma bala durante a aula de matemática ajuda muito as crianças nesse processo, né? As crianças, quando estão chupando bala, as crianças elas estão ativando aí partes do cérebro que vão ajudar nesse processo de aprendizagem. Tem várias coisas que você pode fazer para ajudar. Pular de um pé só, pular amarelinha, pular corda, andar para trás, entrar na sala com alguma brincadeira. Então, assim, eu desenho no chão uma escada, como se fosse uma escada desenhada no chão com giz ou com fita crepe, e aí um aluno tem que entrar criando um passo em cima daquelas escadas, pulando, como se fosse uma amarelinha. Os outros precisam fazer também. Então, os alunos pequenininhos adoram isso, é super legal. Os maiores levam na brincadeira, mas acabam mexendo o corpo. Criem outras possibilidades, mas é muito importante que você estabeleça isso junto com eles, que seja um momento prazeroso. Ninguém aprende numa situação desgastante, né? E aí eu queria chamar a atenção para esse material. Está circulando por aí, do William Glasser. A gente vê isso muito na internet. Já estudei muito isso. Algumas pessoas falam, não é assim, eu estudava de outra forma. Mas são pesquisas recentes, são pesquisas da neurociência, são pesquisas da psicologia, que estão apontando como o cérebro aprende, como é que é o processo da aprendizagem. E é muito interessante isso, porque 10% aprende lendo, né? 20% escrevendo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo, 80% praticando, 90% ensinando. Então, são os métodos mais ativos, né? A gente está saindo de uma educação onde o estudante ele era um ser passivo, né? Na história da educação, os estudantes eles eram vistos como uma tábua rasa. A criança não tinha
não tinham uma posição na sociedade, né? As crianças não faziam parte. Aí você começa, aí, né, tem um vídeo meu até falando um pouco mais sobre isso, e aí a criança a escola foi preparada para dessa forma, era o professor, né, detendo o saber e ali o estudante, o aluno, recebendo como uma tábua rasa, como um ser passivo. A gente tem várias legislações já apontando para essas mudanças, a própria Constituição, a LDB e agora a BNCC apontando para uma educação integral. Quando a BNCC fala de educação integral, não é a educação de uma escola que a criança entra às 7h30 e sai às 4 da tarde, não é isso. É educação integral preparando o indivíduo para a vida, né? Para ele se preparando para ele estar em sociedade. Então, quando você fala numa educação integral, você está falando numa educação emocional, uma educação social. Então, o professor, ele tem sim, ele está sim no dia a dia com essa criança, preparando ela para isso. Então, gente, não cabe mais aquele discurso que a gente ainda vê por aí, quem tem que educar é a família. Eu tenho falado isso direto, porque isso é uma coisa que realmente me incomoda. Eu não estou tirando, não estou tirando, deixa isso bem claro, a responsabilidade da família. É claro que a família tem que educar. É claro que eu tenho que educar minha filha tem que educar o meu neto. É óbvio que isso ela tem que fazer, mas não é só a família, porque a criança, ela não aprende, ela não está no processo de aprendizagem somente dentro da casa dela. Ela está no processo de absorver e de aprender em todos os momentos. Então, a Constituição de 88 traz isso, a LDB e a BNCC, fortalecendo a partir da Constituição isso, né? A criar, educar uma criança é dever da família, é do Estado, da sociedade, da comunidade. Então, todos estão, o tempo inteiro que estão interagindo com a criança, educando. É papel da escola, sim, gente. E sem contar que, dependendo de que família você está falando, essa família não tem estrutura para educar. Ela não tem estrutura emocional, ela não tem ferramentas, é uma família que já está desestruturada. Muitas vezes é uma mãe que sai de casa às 5 horas da manhã e volta às 10 da noite, né? É uma mãe que não passa o tempo com os filhos, né? Ou é uma mãe que é muito permissiva, ou é uma família que mima muito a criança, ou é uma família que deixa a criança fazer tudo. Então, eu não sei qual é a realidade sua, né? Mas eu sei que quando eu estou na minha sala e eu estou com os meus estudantes, cabe a mim, sim, também o papel de educar, porque a matemática, o português, a história, a geografia faz parte do processo de educar, faz parte do processo de estar no mundo. Eu não posso olhar para a matemática como uma única disciplina, ou olhar para o português como, o português é só ensinar a ler e escrever. O português é ensinar a interpretar o mundo, né? Interpretar as entrelinhas. Isso é educar. E isso é muito bonito. Isso não é mais uma função, isso é a sua função, né? A sua função como ser humano, a sua função como educador, como professor, sabe? Isso é você se valorizado, isso é você se valorizar. Então, a gente precisa olhar para essas questões e ver o quanto que isso é bacana da gente fazer. Né, o quanto que a gente pode fazer isso de uma forma bacana. E aí a gente traz as metodologias participativas ou as metodologias ativas. E metodologias ativas não é só aquela metodologia que tem que usar a internet para fazer aula invertida ou, né, todos os nomes, todas as metodologias, a gente tem um vídeo falando sobre isso aqui. Não, metodologia participativa é você chamar a criança para participar, né? É olhar para o mapa do entorno da escola, com uma foto satélite que você pode pegar na internet, imprimir na escola, e as crianças, a partir desse mapa, fazer um biomapa, né? Que eu acho que eu tenho aqui um vídeo falando sobre as metodologias ativas, eu falo do biomapa, eu faço biomapa com as minhas crianças, que é o projeto lá onde eu moro, onde eles vão olhar para o que pulsa, porque vive, porque vibra, porque vive, né? Biomapa, mapa da vida dentro desse território. E aí você traz isso, depois você faz uma maquete, você pode fazer um vídeo, você pode fazer uma contação de história, é eles participarem do processo, né? Quando eles estão participando, quando eles estão trazendo para a prática, eles estão aqui, ó, na base da pirâmide, que é o praticar,
né? Então, você pratica o aprendizado, você ensina. Então, quando você ajuda o colega, quando você passa para o colega, quando você trabalha em grupo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu chamo de mesas dos saberes. Então, em matemática, eu faço uma diagnose e vejo qual é a dificuldade das crianças. Então, estão com dificuldade de português, estão com dificuldade na conta de adição, na subtração, na multiplicação. Eu vejo quem tem essas dificuldades e eu vejo quem não tem. Então, eu coloco uma mesa de continhas de dividir, uma mesa de continhas de somar, uma mesa de continhas de diminuir. Coloco nessa mesa as crianças que estão com dificuldade e um ou dois ou duas crianças, estudantes, que sabem resolver isso. E aí eles têm um tempo, eu entrego uma folha com continhas, eles vão ajudar os colegas a fazer, eles vão ensinar como eles fazem. Depois eu refaço a mesa, porque às vezes uma criança que está ali ensinando a conta de mais vai estar na outra mesa aprendendo a conta de dividir. Né? Então é muito importante também você dar esse olhar. A criança sabe fazer muito bem a continha de mais. Deixa ela ser, agora ela vai ensinar. Na outra, ela vai aprender. Eu não coloco monitores assim, defino monitor, porque aí você começa separar um pouco, colocar aquela criança como a que sabe mais, a outra que não sabe menos. Não, todo mundo sabe, todo mundo aprende. É assim que a gente faz é assim que eu faço na minha sala. E aí, quando eles estão ensinando, quando eles estão aprendendo, eles estão exercitando isso. E aí eles estão aqui na base da pirâmide, que é o ensinar 90% do conhecimento. Então, a gente já tem aqui, eu vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem ver melhor, né? O método de aprendizado passivo, quando a criança lia, escrevia e observava, né? E a gente tem aí uma mudança quando a gente tem um método de aprendizado mais ativo, que é o ver e ouvir, o discutir, praticar e ensinar. Então, a gente tem uma mudança, a gente tem essa mudança na nossa educação. A gente precisa trazer isso para a nossa sala de aula, porque assim a gente vai motivar o estudante, porque é impossível você dar aula para um aluno desmotivado. Você só vai adoecer, você só vai se desgastar e desgastar a tua equipe, desgastar os seus estudantes, desgastar os colegas da escola. Então, a escola precisa olhar para isso, a escola precisa acompanhar essas mudanças, a escola precisa ver o que está acontecendo. Então, se você gostou, se esse vídeo faz sentido para você, dá um ok. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. A gente já chegou a 1000 inscritos nesse canal. Esse canal começou do zero, não tem muito tempo, né? Deve ter um ano e meio. Eu não consigo postar, eu falo, vou postar vídeo toda semana, às vezes eu acabo não postando. Eu estou em sala de aula, eu trabalho com processo de formação em outros municípios, eu tenho turmas de professores online, então fica difícil, às vezes, até para eu fazer uma live, porque meus horários estão complicados, por isso, eu ia fazer uma live sobre isso, eu achei melhor gravar, porque eu estou gravando no horário que eu consigo fazer, né, e aí fica disponível para vocês. Então, se inscrevam, compartilha com outros colegas, deixa o seu comentário, coloca o que você achou, isso também ajuda, né, gente, porque eu acredito muito nesse saber que se faz junto. Então, faz sentido para você? Você trabalha assim? Coloca aí para mim, escreve. Não faz sentido, você não entendeu, você não gostou, você não acredita nisso? Escreve também, sempre de forma respeitosa, porque eu estou fazendo e estou apresentando o que eu penso, a minha percepção e o meu aprendizado de forma muito respeitosa. Então, eu fico esperando aí o comentário de vocês. Fiquem bem, fiquem firmes e sigam com o que vocês têm de melhor dentro de vocês. Beijos no coração.